Viver, carregar memórias, colecionar memórias e, durante o caminho, também ter no seu histórico aquilo que você gostaria de não ter vivido, gostaria que não tivesse acontecido. O passado é recheado dessas coisas e também dados e experiências fundamentais para que hoje você seja quem é e esteja fortalecido como está. Mas, claro, há aqueles passados que continuam nos atormentando. Lembranças, situações, memórias, circunstâncias que nos disseram coisas tão difíceis e talvez que ainda não tenham sido superadas. Então hoje trazemos essa pergunta: como resolver memórias do passado que não te deixam em paz? Coisas que voltam, coisas que lembramos constantemente. Qual é o manejo emocional, psicológico para que isso se vá? Por que algumas pessoas as memórias se vão? Para mim isso fica me atormentando. Esse é o ponto que nós vamos cuidar hoje. Para isso nós vamos usar esses tópicos aqui. Primeiro, por que não deixam em paz? Nossa primeira pergunta. Depois, a visita guiada em si mesmo. E por último, a dissolução da dor e a liberdade do presente. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. A única retribuição que pedimos a você é usar a sua gentileza para se inscrever aqui embaixo no canal e curtir esse vídeo. É a forma que você melhor nos apoia, e dizer que aqui na descrição tem os links para as minhas redes sociais e também para conhecer os meus livros. Bom, começamos já com uma pergunta tão fundamental, porque depois vamos usar o nosso tempo para aprofundar na solução disso, tudo bem? Então aqui, por que não deixam em paz? Por que estas memórias não te deixam em paz? Porque elas são tão recorrentes. Nós precisamos sempre entender que o nosso corpo e todo o nosso funcionamento tem uma tendência de desenvolvimento. Mesmo quando estamos tristes, chateados, pessoas que até de repente não conseguem fazer grandes atividades, o entristecimento, a tristeza vem como uma forma de mobilização desse sujeito, de certa forma, procurar ajuda ou ser percebido como alguém que precisa de ajuda. Ou seja, um incômodo para gerar mudança. Claro, às vezes isso não é ouvido, não há condição de agir e aí vai ficando mais grave, mas o nosso corpo, a nossa vida tem a tendência de se desenvolver. Partindo disso, nós temos que entender que qualquer memória recorrente tem o sentido de dizer: aqui tem algo que ainda precisa ser resolvido, tem uma demanda viva, tem alguma coisa que ainda acontece. Às vezes são circunstâncias que estão tanto no passado que não há nada no presente concreto que possa se relacionar com essa memória, mas é uma memória que continua apresentando. Ou sim, também tem coisas aqui concretas que dialogam com essa memória. O fato é que, independentemente deste presente, está registrado que dentro de você há coisas muito mal resolvidas em relação a essa memória. Formas de entendê-la, as dores que sentiu. De certa forma, você não solucionou aquela experiência. O que é solucionar? É ter aquilo arquivado em você, na sua biografia, faz parte da sua história, mas solucionado, resolvido no sentido da vida presente poder continuar o seu movimento apesar disso que aconteceu. E este apesar, aí que tá, passa muito longe do sentido de ignorar esta lembrança. Porque nós não queremos que você se livre dela ignorando-a, mas que ela por si só se mantenha em seu tempo no passado, sem perturbar tão profundamente o seu presente, né? Sem provocar no hoje a intervenção do seu presente. Se lembramos de coisas difíceis, ruins, é natural que algum efeito nos aconteça, mas desse tamanho é alguma coisa que não foi solucionada. Então, pode ser que a situação ficou em aberto, pode ser que dentro de você, já vamos falar melhor disso, mas dentro de você as coisas não tenham sido bem encaixadas, ficou ainda uma expectativa que ficou presa lá e não pôde se atualizar para cá. Bom, isso a gente vai falar, mas o que eu quero registrar aqui é justamente a nossa pergunta: por que não deixa eu em paz? Porque ela não foi solucionada dentro de você. Não importa como esteja o presente, não importa como estejam as pessoas, as circunstâncias, as coisas dessa memória, você não solucionou dentro de você. Então colocamos aqui a visita guiada em si mesmo. Por que guiada? Primeiro que, se a gente está falando no sentido de se visitar, claro, estamos fazendo esse movimento de entrar para dentro, compreender o que se trata isso, o que está acontecendo. Quando eu digo guiada, é porque quando estamos falando de coisas tão estruturadas, que eu quero dizer recorrentes, fortes, insistentes, nós estamos falando de algo que a nossa lida do dia a dia não dá conta e já não deu conta de resolver, né?
Tem problemas que a vida vai andando, as coisas vão andando e você mesmo deu solução, aquilo se amenizou, aquilo se dissolveu. Mas quando a coisa fica dura dessa forma, nós precisamos talvez um guia que nos guie por dentro de nós mesmos. Estou falando do psicólogo? Sim, sim, especialmente. Mas também outros caminhos que têm essa figura de aprofundamento interior, né? Dentro do lugar científico, estamos falando da psicologia, mas dentro do lugar das espiritualidades, das questões holísticas, também são suportes para as pessoas que se identificam com essas vertentes, né? Não poderemos chamar isso de ciência só porque não há comprovação, mas não temos aversão se isso funciona de alguma forma funcional para você. Claro que tem que ser cuidadoso, tem que ser zeloso para que não gere mais traumas, e aí que tá as questões às vezes sensíveis. Mas o que eu quero dizer principalmente, vou focar aqui, é sim, uma terapia que possa te orientar por uma visita interna, onde você possa encontrar as perguntas certas, entender as respostas certas, entender como processar isso de fato, né? Dentro de você há tudo que nós precisamos para entender e resolver essas questões. A questão é que, como estamos aqui diante de nós mesmos e emocionados, tendenciosos, muito recheados das nossas próprias emoções, essas emoções funcionam como algo que faz a gente mudar ou não perceber ou não compreender muito bem qual é o ponto correto do aprofundamento, né? De certa forma, você tende a interpretar com os filtros dos seus sentimentos. Você tende a escolher caminhos com os filtros dos seus sentimentos. E aí que entra o terapeuta, essa figura externa que exige neutralidade, que não tem vínculo com a sua vida, porque ajuda a observar e de fato entender por onde deve ser a fluidez desses pensamentos, que darão em si um entendimento um pouco mais lógico do que houve aqui, né? Quando você se perguntar, como eu disse anteriormente, o que não está solucionado, você vai tendo que entender, e essa ajuda que o psicólogo dá, de o que ficou preso lá e não pôde continuar se desenvolvendo, né? Me apeguei demais a algo que tinha lá, e por quê? Quais feridas que você tinha na sua história que fez com que aquilo fosse agarrado com tanto apego que não passa? Qual a culpa que te deixou tão agarrado àquilo? Qual é o sofrimento que te deixou tão agarrado? Qual é a injustiça que te deixou tão agarrado? Então, alguma coisa te fixou lá, e aí no seu desenvolvimento psíquico isso não anda. O tempo corre, esse corpo continua vivo, as demandas do dia a dia acontecem, e partes do seu desenvolvimento psíquico ainda estão naquele tempo e naquela história. Então, sim, precisa ser solucionado para destravar e isso poder correr atrás e chegar nos tempos presentes. É tão específico e tão individual de cada um, que eu nem consigo dar muitos exemplos gerais porque é preciso que o psicólogo costure com você a sua história, os seus entendimentos. A sua vida pessoal, a vida das pessoas envolvidas, a situação que embrulhou ali é o que vai ter que ser pesquisado. Mas sim, acredite, resolvendo as questões que estão ali, colocando o seu olhar, atualizando o seu olhar e trazendo para o seu hoje, para a sua potência do hoje, aquilo vai ficando mais dissolvido, que é esse o nosso próximo ponto. A dissolução da dor e a liberdade do presente. Aqui a gente chega onde nós gostaríamos desde esse início. A dissolução da dor está no fato, então, disso ir embora, não a memória, lembre-se, mas o efeito que essa memória traz. Quando estamos falando da dissolução, de dissolver tudo isso, eu quero dizer uma coisa que é muito interessante, ela não é lógica no senso comum, e eu trago a minha visão e meu estudo como psicólogo para te dizer isso. Só de nós compreendermos do que se trata, mais do que só a memória, mas o que aconteceu ali, consciente e inconscientemente, que fez a intensidade desses sentimentos chegarem onde estão, só entender isso já é absolutamente dissolvente. Só de entendermos como que esse nó se deu, a gente já dissolve imensamente esse próprio nó. Eu estou dizendo isso porque sempre que estamos falando desses registros, estamos falando de um passado que não muda. Ele foi como foi. E a gente não quer inventar uma forma fantasiosa de olhar para ele. Não, ele é o que ele é. O que faz as coisas ficarem mais leves é justamente entendê-lo, compreender o que ficou apegado ali, o que dentro de você tentou ser compensado ali, o que você tentou compensar ali, que ficou tão fixado. E entendendo isso, de repente a gente pode fazer essas compensações, fazer a cura das suas feridas, cuidar de você nesse tempo presente. E aí, se a gente cuida aqui, isso deixa de ser uma demanda que ficou associada a essa memória. Entende? Então,
Então, se a minha ferida aberta faz eu ficar preso a essa memória, se eu curo essa ferida, essa memória talvez fique livre em seu lugar do passado. Então, só de entender é importantíssimo. A gente não precisa transformar o passado, isso nem existe. A gente só vai entender. E claro, ir dando ajustes no presente que justamente corrigem as vulnerabilidades que te colocaram aprisionados naquela memória. Então é um jogo de lá e aqui, né? Seguindo o nosso pensamento psicanalítico. Passado e presente, como que isso vai se harmonizando para que a sua potência esteja aqui e não agarrada em um tempo a qual nem dá para atuar, um tempo já concreto do passado, certo? E aí a gente disse a dissolução da dor e a liberdade do presente, porque é isso tudo que nós estamos dizendo. Dissolvendo isso, tirando essas amarras, a sua vida presente ganha frescor, ganha amplitude. E uma coisa alimenta a outra. Que bom não sentir a dor, que bom ter liberdade. As duas coisas inspiram e te potencializam. E aí sim as coisas vão caminhando. Então, se nós pensarmos que estávamos precisando fazer uma atualização, que partes minhas estejam aqui e não lá, eu ganhei a liberdade de estar no meu presente. Então eu me sinto vivo, me sinto presente, me sinto existindo com importância. E aí eu consigo fazer as minhas atuações. Bom, pessoal, veja que é muito sensível quando estamos falando de memórias que são tão pessoais e tão íntimas, trazer um olhar que vá direto ao ponto. Eu estou tentando dizer para você os desenhos do passeio necessário para isso, para que eu possa talvez te inspirar a continuar esse processo. Mas você precisa olhar para o que lhe aconteceu, você precisa olhar para essa memória que lhe acompanha, você precisa olhar para as circunstâncias que te viveram e olhar para o que você se concretizou hoje a partir de tanto e fazer os ajustes necessários. Há uma vida potente aqui. Há recursos dentro de você só precisando ser usados para que essa vida atual seja potente. Eles estão aí intimidados, guardados, mas eles estão aí. E é preciso evocá-los para nos ajudarmos a concretizar uma vida de importância. Muito obrigado por confiar em mim até aqui. Te convido de novo a se inscrever aqui embaixo no canal e curtir o vídeo. E deixar seu comentário. A sua história, o seu ponto de vista nos ajuda sem dúvida a alimentarmos e ampliarmos a nossa reflexão. De restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um imenso beijo.